Olá pessoal, boa noite, né? Agora aqui é noite, então por isso boa noite. Bom, nós vamos começar a nossa videoaula falando um pouquinho sobre pontuação, tá? Esse vídeo eu estou destinando aos alunos dos sétimos e dos nonos anos, tá? Por quê? É, para os sétimos, porque é uma matéria que vai se iniciar, né? Uma matéria nova, um assunto novo que nós estamos começando. Um pouquinho a gente já viu no início do ano, mas aí a gente vai retomar para ir aprofundando. E nos nonos, é um assunto que eu falei na primeira semana de aula, né? Nós trabalhamos isso na primeira semana de aula como uma tentativa de melhorar a leitura. Porém, também tem uma questão de conteúdo, porque em breve esse assunto retorna, claro que de uma maneira muito mais aprofundada, só que para a gente chegar nesse assunto mais aprofundado, nós precisamos, obviamente, retomar desde o início, né? E aí eu preciso que todos saibam e lembrem muito bem, para que não fiquem perdidos no meio do caminho, tudo bem? Então, por isso que eu estou destinando o vídeo para os alunos dos sétimos e dos nonos, porque de uma forma ou de outra vai ajudar nesses conteúdos que vão começar, tudo bem? Bom, esse assunto então é pontuação, e eu não poderia começar falando de pontuação de uma maneira diferente, porque para a gente falar de pontuação a gente precisa falar de dois assuntos primeiro. A gente precisa entender, então, o que é frase, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. E o segundo ponto é que a gente precisa entender que a pontuação ela nos ajuda na hora da leitura. Então, por isso que também é muito importante saber pontuar um texto, ou quando nós estamos lendo um texto, respeitar essa pontuação que existe no texto, tudo bem? Então, nós primeiro vamos entender o que é o conceito de frase, tá? Eu até peguei aqui um fragmento que explica bem, tá? Para que eu não fique falando tanto sem ter esse resuminho, tá? Que com esse resuminho vocês vão entender bem o que é frase, tá? Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Então, o que isso quer dizer? Que frase ela é um enunciado, tá? Então, pode ser um enunciado falado ou escrito, tá? Mas que vai utilizar palavras, né? Então, a gente está falando de uma linguagem verbal. Então, uma frase ela é uma linguagem verbal em que você faz uso de palavras para criar esse enunciado, tudo bem? Então, e uma frase ela pode ser composta de uma ou mais palavras. Então, as pessoas costumam errar quando pensam em frase. Por quê? Porque geralmente quando a gente pensa em frase, a gente pensa em um enunciado longo, né? Em um enunciado que tem mais de uma palavra. E isso é um mito, tá? Para criar uma frase, não precisa ter muitas palavras. Às vezes, com uma única palavra, você já cria uma frase, tá? Só que para ser frase, ela precisa ter sentido. Se não tiver sentido, não é frase, tudo bem? Então, por exemplo, se eu viro e falo assim, mesa, isso, obviamente, não é uma frase, é uma palavra porque ela não produz sentido nenhuma, né? É uma palavra aleatória que eu virei do nada e falei, então nesse contexto não tem sentido nenhum, tá? Eu falei uma palavra aleatória. Porém, se eu falar assim, fogo, e aí dentro de um contexto algo está pegando fogo, né? Dentro de uma situação algo está pegando fogo, então essa palavra, essa única palavra, como por exemplo eu gritar fogo, já é uma frase. Por quê? Porque produziu sentido, entendeu? Então, uma frase é um enunciado, né? É uma palavra ou um conjunto de palavras que produzem sentido, tá? Que tem um sentido. Então, eu posso ter uma ou mais palavras tendo sentido, tá? E para então criar essa frase eu preciso desse sentido, dessa criação de sentido, tudo bem? A frase ela também pode ser chamada de oração, tá? Só que para ser uma oração, você vai ter que ter sempre dentro dessa frase um verbo. Lembra que verbos são ações, estados ou fenômenos da natureza. Então, quando eu tiver dentro desse enunciado, né, desse conjunto de palavras ou dessa única palavra que tenha um verbo presente, ou seja, que tenha uma ação dentro, por exemplo, ela vai ser chamada também de oração.
Caso não tenha um verbo, a gente chama apenas de frase, tudo bem? Então, por exemplo, quando eu grito fogo, é uma frase porque, mesmo tendo uma única palavra, tem sentido. Só que quando eu grito fogo, essa frase não é uma oração. Porque fogo é um substantivo, né? Um nome. Então, não é aí um verbo. E aí, consequentemente, não é uma oração. Tudo bem? Agora, se eu falo, por exemplo, o hospital está pegando fogo. Aí, né, nessa frase, que também é uma frase, porque eu criei agora com mais de uma palavra, mas com sentido ainda, eu utilizei uma palavra aí que é o verbo, tá? Então eu falei assim, na verdade tem dois verbos aí, né? Está e o pegando, tá? Então quando eu falo o hospital está pegando fogo, eu tenho está, o verbo estar e o pegando. Então aí eu tenho dois verbos, então eu tenho aí uma oração, tudo bem? Então, para ser oração, precisa ter verbo essa frase, certo? Bom, então, para que eu tenho que entender o que é frase? Porque a pontuação ela está ligada às frases do texto, tá? Então, eu entendendo que uma frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que tem sentido, tá? Eu começo a entender aí a partir de que momento eu começo a usar a pontuação, tá? E para eu entender a pontuação, eu preciso entender que tipos de frase que existem, tá? Porque por meio dos tipos de frase e dos sentidos que essas frases carregam, eu tenho a criação da pontuação, eu tenho o uso da pontuação, quando eu vou usar essa pontuação.